disse para sermos. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Pertencemos ao Senhor, Abba, pertencemos a Ti, Abba, eu pertenço a Ti. Sim, Senhor. Eu pertenço a Ti. Pertencemos a Ti, Pai. Que Tu és maravilhoso. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado por esse domingo, Senhor, de celebração. Nesse dia 26 de junho de 2022, Senhor. Que em Ti e a Ti seja toda a honra e toda a glória, Senhor. Todo louvor, toda verdade, toda justiça, todo entendimento, toda palavra, Senhor. Toda compreensão que o Teu Espírito Santo nos oriente, Senhor. Que recebamos de Ti o consolo necessário, a verdade, a compreensão. Que venha, Senhor, a orientação devida para que os nossos pés não vacilem, Senhor. Para que o nosso coração, Senhor, oh Deus de poder, não se perca. Esteja pronto, sempre pronto a ser corrigido. Oh, Senhor, a ser castigado, Senhor, para que possamos viver na Tua presença. E quando o fôlego de vida nosso for tirado, Senhor, possamos alcançar a coroa incorruptível. Há um único propósito para nós nessa terra, Senhor, de construirmos e termos a vida eterna na Tua presença. Sermos salvos e eternamente morar na morada celestial, na Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Tu és o cabeça e nós o corpo. Sim, que a Tua igreja, Senhor, entenda que temos que ser o sal e a luz dessa terra e deste mundo. E você que crê, diga graças a Deus e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo.
Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Bom dia, Shalom. Se assente em Cristo Jesus. Você que está nos acompanhando, se prepare para receber a mensagem do Senhor, né? Para a honra e glória desse Deus maravilhoso. A palavra do Senhor diz que aquele que ama o mundo odeia Deus. Então, quanto mais a gente se apegar ao mundo, mais nós odiaremos o Criador dos céus e da terra. É impressionante, né? Porque tem algo de relevante para nós. Entenda algo. Nós estamos nesta vida não para construir as coisas aqui. Entenda isso. Aquilo que for construído aqui, um dia se acaba. E um dia vai se acabar. A traça corrói, a ferrugem consome, e os ladrões roubam. Então o Senhor diz que nós temos que construir e adquirir tesouros nos céus. Então a nossa vida aqui é para adquirir tesouros nos céus. E isso parece loucura para a nossa mente humana e natural. Enquanto nós não virarmos essa chavinha que eu tenho dito, esquece. Nós nunca vamos compreender as coisas celestiais. Quer ver? Vai lá para a primeira carta de João. Vai lá para o capítulo 3. Então não adianta, igreja. Nós temos que parar de se iludir. Jesus não falou que não é para juntar tesouros. Jesus não falou que não é para nós não trabalharmos. Muito pelo contrário. Ele diz: angariai a riqueza deste mundo. Angariai a riqueza deste mundo para juntar amigos. Porque quando tiver alguma dificuldade, você tem amigos celestiais. Então Jesus Cristo está dizendo: olha, toda provisão e tudo aquilo que vir sobre a tua mão, entenda, ajuntai amigos. E muitas vezes a gente não entende isso. Enquanto eu e você ficarmos pensando só em nós, o reino não pode ser estabelecido na nossa vida. Não pode, igreja. Esquece. Porque Deus mostrou isso. O maior bem que ele tinha, o maior tesouro, o bem mais precioso que ele tinha, ele entregou. Foi o teu filho. Então o reino de Deus é de entrega. É de renúncia. Esquece. Enquanto eu não me renunciar a mim mesmo, nada vai acontecer na minha vida. Eu terei uma vida de tristeza. Eu terei uma vida de desânimo. Eu terei uma vida, sabe, largada. Uma vida sem vontade. Sem vontade. E quando ele encontrou um servo dele assim, ele disse para o servo dele: Josué, vamos, seja forte e corajoso, levanta, rapaz. Quando Daniel teve a visão e se prostrou, o anjo, o que fez com ele? Levantou ele. Coloca de pé, Daniel. Você entendeu? O próprio João, em Apocalipse, quando ele começou a ter a revelação e teve a visão do Salvador, ele se prostrou. E Jesus foi lá e renovou a força dele e colocou ele de pé. Não tem como eu servir a Deus prostrado. Não tem como, me desculpe. Se eu ficar olhando para as circunstâncias do dia a dia, eu vou me prostrar. Mas se eu pegar a circunstância e encarar diante de Cristo Jesus, eu serei mais que vencedor. Porque Paulo, se eu não me engano, fala isso. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus que me amou. Então as vitórias de Paulo não estavam na força do braço, mas estavam no amor de Cristo Jesus.
E para viver esse amor, sexta-feira foi nos ensinado. Guardar os mandamentos e obedecer. E aí o amor do Filho e do Pai nos alcançará. Então, olha que coisa maravilhosa que João traz para nós na primeira carta dele, no capítulo 3, do versículo 16 em diante. Olha, presta bastante atenção. Quem ama o mundo odeia a Deus. Não tem como servir dois senhores. Uma hora eu vou estar servindo a Deus, uma hora eu vou estar servindo ao mundo, ao diabo. Não tem como. Eu não consigo agradar a dois senhores. Eu não consigo. Vamos continuar. Vamos ver o que a palavra tem para nós e que o Espírito Santo nos console. Sabe? Outra coisa que me incomoda, as pessoas dizerem que ela é a igreja. Onde? Eu sou a igreja. Onde? Me mostra na Escritura Sagrada. A palavra diz que nós somos um corpo, que eu faço parte do corpo de Cristo como um membro. E sozinho eu não posso ser igreja. Eu não sei onde que está escrito. Se o Senhor nos pede comunhão, se o Senhor nos pede unidade, se o Senhor nos pede para caminhar, como que eu vou amar o próximo dentro da minha casa? Esquece, igreja. Essa história aí, isso é história de homem. Para facilitar. Para facilitar. Para viver o teu ego, a sua vontade, entendeu? Eu vou ouvir o que me agrada. Porque está assim, infelizmente. As pessoas estão procurando o que agrada. E elas estão encontrando. Porque tem um monte de pessoas que estão dando o que agrada a ela. Agora, eu não vi Jesus Cristo dar a Pedro o que agradava a ele. Eu não vi. Eu não vi Jesus Cristo falar para Mateus o que agradava a ele. Eu não vi Jesus Cristo falar para aquela mulher adúltera que agradava a ela. Eu não vi Jesus Cristo falar, ou seja, para aquele homem que tinha acabado de ser curado, há 38 anos enfermo, falar o que agradava a ele. Jesus Cristo falou para ele: não peques mais, rapaz, senão o último estado será pior que o primeiro. Para que não aconteça coisa pior a ti. Eu não vi Jesus Cristo ser convidado a uma refeição e agradar o dono da casa. Muito pelo contrário, ele falou para aquele homem: oh, você está julgando essa mulher, mas eu entrei aqui, você não me deu o beijo santo, o ósculo santo, você não me ungiu, você não lavou as minhas mãos. E essa mulher está me honrando. Você disse que ela é uma pecadora, mas porém, porque ela muito me amou, muito será perdoado. Eu não vi Jesus fazer, vamos dizer assim, pesos e medidas diferentes, ou agradar o coração de alguém, muito pelo contrário. Ou seja, ele não fez acordo com Zaqueu, ele começou a falar a verdade para Zaqueu. E Zaqueu se converteu. Eu não tenho que ter o meu coração agradado, eu tenho que ouvir a verdade para mim me converter, para mim abandonar os meus pecados. Conveniência. Ouço o que me agrada. Cuidado. 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 Muito cuidado. Isso pode nos estar dando condições de construir algo na nossa vida que nos impedirá de herdar o reino celestial. Muito cuidado. Eu não ouço o que me agrada. Porque se eu ouvisse o que me agradasse, jamais seria pregador do Evangelho. Jamais. Estaria semeando a palavra. Então, cuidado. Muito cuidado.
Porque ele mesmo diz nas cartas às igrejas, em Apocalipse, eu corrijo e castigo aquele a quem eu amo. Amém? Olha o que diz aí o versículo 16. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro, pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por quem? Por nós. E portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em quem? Em Cristo. Mas se alguém que se considera seguidor de Cristo, possuir o suficiente para viver bem, e vendo um irmão em necessidade, não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas o quê? Ações. Então saberemos com toda certeza pelas nossas ações que estamos do lado de Deus. E a nossa consciência estará o quê? Limpa. Olha que coisa. Se eu tenho condições e não estendo a mão. Igreja, Jesus Cristo não falou para a gente falar. Jesus Cristo falou, ide, pregai o evangelho e fazei o quê? Discípulos. A todas as nações pregai o evangelho e fazei o quê? Discípulo. Como se faz discípulo? Vivendo. E como que se ensina? Vivendo. Você vai ensinar os teus filhos bons costumes só falando? Então quando fala ide, pregai o evangelho, ele está dizendo, ide, vivei o evangelho, praticai o evangelho, ensinai o evangelho pelas suas ações, nos 4 cantos dessa terra, e fazeis o quê? Discípulos. Foi o que Jesus Cristo fez, igreja. Eu não sei por que a gente fica inventando moda. É tão simples. Foi o que Jesus Cristo fez o tempo todo. João traz palavras aqui que ele viu em Cristo Jesus e que ele estava vivendo. Ou seja, João traz palavras que ele experimentou na presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo não falava do evangelho, ele vivia, pregava o evangelho vivendo. Entendeu? Vivendo. E por onde Jesus Cristo passava, ele ajudava. E por onde Jesus Cristo passava, ele ajudava. Ele se dispunha. O dia que apertaram Pedro para pagar um imposto, e Pedro não tinha aquele dinheiro, Jesus Cristo chama Pedro e conversa com ele. Fala, eles podem cobrar de nós? Não. Por quê? Porque somos filhos, né, da terra, da nação. Eles não podem cobrar de nós, esse imposto é cobrado de estrangeiros. Ah, é? Então tá bom, Pedro. Mas estão cobrando, né? Então para que nós não envergonhemos eles. Para que nós não deixemos de dar testemunhos, vai pescar. E o primeiro peixe que você pegar, na boca desse peixe, vai ter a moeda que precisamos para pagar os nossos impostos. O meu e o teu. Que interessante, né? O dono de tudo, supre tudo. É isso que a gente não entende. E aqui é interessante que tem hora que a gente não presta atenção nos detalhes da palavra. Sabe por quê? Porque aqui é muito nítido. Jesus Cristo dizendo para Pedro, Pedro, foi-lhe dado um talento. E esse talento vai suprir as tuas necessidades. Entendeu?
E Jesus Cristo pega o talento que Pedro tinha. Presta atenção no que o Espírito Santo quer falar contigo agora. Jesus Cristo pega o talento que Pedro tinha dado por Deus, para ele ser o quê? Pescador de homens. Pedro, a tua vida, o talento que você tem na tua vida, é para trazer pessoas para o meu reino. Então tem hora que a gente não entende, porque não queremos. Entendeu? Eu tenho um talento, esse talento é para mim pescar para o reino de Deus. Vocês têm um talento. E o talento que Deus te deu foi para isso. Por isso que ele fala, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. E lá Jesus Cristo está falando justamente de situações financeiras, de situações de provisão, porque fala do comer, do vestir, do beber, sim ou não? E ele diz, ó, os pagãos ficam todos os dias ansiosos por isso. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam dessas necessidades. Então é isso, ou seja, o talento que você tem aí, homem, o talento que você tem aí, mulher, é para que você use esse talento para o quê? Buscar o reino e a justiça de Deus, ou seja, buscar pessoas para o reino de Deus, ou seja, pescar pessoas para o reino celestial. Então Pedro pegava, depois que ele se converteu, pegou aquela habilidade dele, aquele talento que ele tinha, e começou a juntar homens e mulheres no reino de Deus. Muitas vezes a gente não entende, né? Mas é isso, ele está dizendo, ó, a profissão que hoje você tem, se você cuidar do meu reino, na tua profissão, essa necessidade que tanto te incomoda, terá as necessidades supridas. Mas para uma mente natural, isso é loucura. Como que eu vou misturar? Não é misturar. É as suas atitudes nesse talento e nessa profissão que vai mudar o coração dessas pessoas que você tem contato. Você entendeu? Pode dizer um amém? É as suas atitudes. Pregar o evangelho é isso, igreja. É viver os mandamentos e obedecer. Fazer discípulo é através de ações. É através de atitudes. Sabe? Então, se não houver, se eu não trazer, se eu não estender as minhas mãos, como que eu posso dizer que eu amo? Se Cristo Jesus me vendo lá no lamaçal, estendeu as mãos dele para mim. E é interessante que a primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, não precisa ir lá não. Depois você medita na tua casa, começa no versículo 8, 9, fala da viúva. E diz que a viúva, para ser considerada viúva, para que a igreja possa ajudar uma viúva, Timóteo recebe a instrução de Paulo da seguinte forma. Primeiro, ela não tem que ter nenhum familiar. Amém? Não tem que ter ninguém por ela. Nenhum familiar. Segundo, ela tem que ser acima de 60 anos para ser considerada viúva. E mulher de um só homem. Esposa de um só esposo. Olha que coisa. Aí tem um monte de crente casando 20 vezes, né? Não sei onde eles arrumaram isso. Se o próprio Jesus Cristo falou, o homem vai deixar pai e mãe e vai unir-se o quê? A uma mulher. E se tornará uma única quê? Carne. E quando foi falado de divórcio, Jesus Cristo falou, por causa da dureza do coração de vocês, Moisés fez isso. Deu esse escape aí. É interessante que Paulo relata
carta para Timóteo como que ele tinha que organizar a vida ministerial quando ele fosse e cuidasse da igreja. Olha que coisa. Quando não tem ninguém, nenhum familiar para cuidar da viúva, e se ela for mulher de um único homem. Quando Jesus Cristo fala que o homem deixa pai e mãe, une-se a mulher, ele já está falando qual é o casamento real e ideal. É entre homem e mulher, e ponto final. Não tem discussão sobre isso. Não tem discussão. Acabou. Mas por que eu trago o relato de Timóteo? Porque Jesus Cristo fez algo para uma mulher lá em Lucas. E aquela mulher era o quê? Viúva. E ela estava lá daquela cidade chamada Naim. Naim ficava a mais ou menos 14 quilômetros. Naquela época, 14 quilômetros era distante, né? Porque era tudo o quê? Ou a jumentinho, né? Ou a pé. De Nazaré. Era uma cidade construída pelos romanos, mas uma cidade israelita. Na região de Israel, da Judéia. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus Cristo está caminhando. Por que eu estou trazendo um relato de Timóteo? Para justamente falar para mim e para você, dar como exemplo o que é amar. O que é suprir a necessidade. Então, quando eu li essa carta a Timóteo, veio na hora essa mensagem, essa passagem daquela mulher. Jesus Cristo vai e estende a mão para aquela mulher. Aquela mulher estava perdendo a força dela, que era o filho. Ela estava indo enterrar seu filho. E pela compaixão que Cristo Jesus teve por aquela mulher, ele conhecia o estado daquela mulher. A Escritura Sagrada diz que aquela cidade toda estava acompanhando o cortejo. Que uma grande multidão, que um número de pessoas estavam acompanhando aquele cortejo. Que eles eram pessoas reconhecidas, pessoas, aquela mulher e aquele filho, eram pessoas que eram estimadas por aquela cidade. E Jesus Cristo estende a mão e muda o estado da vida daquela mulher. Se eu pegar o texto de Timóteo e analisar o texto de Timóteo, com certeza, pelo texto de Timóteo, que Paulo enviou para Timóteo, orientando Timóteo, quase que eu não vou cravar, mas pode ter certeza que aquela mulher era honrada. Com certeza não fala da família daquela mulher. Fala dos amigos, das pessoas que consideravam ela. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente quer viver um milagre de Cristo Jesus sem estar vivendo a palavra dele. Não tem jeito, igreja. Não tem como. Não tem como. Aquela mulher foi alcançada porque as palavras do Senhor se encontravam na vida dela. O
o filho foi levantado do caixão, porque a palavra do Senhor se encontrava na vida daquela mulher. E Jesus Cristo estendeu a mão, porque Ele quis nos ensinar que assim ama o próximo. Que assim ama o próximo. A força daquela mulher estava indo embora. Viúva de um único filho, diz o texto. Vamos lá nesse texto, para não ficar nas minhas palavras? O versículo 11 do capítulo 7 de Lucas diz o seguinte: não passou muito tempo depois disso, Jesus foi com os seus discípulos a uma cidade chamada Naim, sendo acompanhados pelos seus discípulos e uma grande o quê? Multidão. Quando ele se aproximou do portão da cidade, estava saindo o enterro. O rapaz que havia morrido era o único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava o quê? Com ela. Quando Jesus o viu, o coração dele encheu-se de quê? Ah, é? Não chore, disse. E indo até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Jovem, disse Jesus, eu lhe digo, levante-se. Então o jovem sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor. E Jesus o entregou o quê? A sua mão, a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um poderoso profeta levantou-se entre nós. Vimos a mão de Deus agindo hoje em favor o quê? De seu povo. A notícia sobre Jesus espalhava-se pela Judéia, de ponta a ponta, e regiões o quê? Circunvizinhas. Esta passagem bíblica, esse testemunho de vida do ministério de Jesus Cristo, nos mostra: se eu quero edificar, se eu quero que o reino se espalhe, se expande, eu tenho que viver os mandamentos e obedecer ele. Jesus Cristo simplesmente faz para aquela mulher aquilo que está escrito em Timóteo 5. Ele restitui a força daquela mulher. Viúva, seu único filho. O texto mesmo diz, ela não tinha mais ninguém. Como ela não tinha mais ninguém, eu vou restituí-la. Entendeu? Os milagres de Jesus Cristo são realizados mediante a palavra. Acabou. Se não tiver base da palavra, não tem milagre. Se não tiver alicerce com a palavra, eu não posso e não vou viver os milagres. Então, voltando para o nosso texto, para nós orarmos. Glória a Deus por isso. Em 1 João capítulo 3. Então aqui, João fala, ó, como Jesus Cristo fez, faça. Nós estávamos perdidos, ele nos estendeu a mão. Nos resgatou da morte. Se alguém está passando por necessidade, se você sabe de alguém que está passando por necessidade, estenda as mãos. Jesus Cristo estava passando por Naim, por aquela cidade. Estava saindo daquela cidade o enterro. E a própria palavra diz que ele teve compaixão, que o coração dele ardeu por aquela situação. E ele foi lá e estendeu a mão. Ele foi lá e resolveu o problema. Porque ele tinha base, porque ele tinha estrutura da palavra. Entenda isso. Só na estrutura da palavra que vivemos os impossíveis de Deus. O milagre de Jesus Cristo. Esquece.
viúva do seu único filho. Não tinha mais ninguém. E Jesus foi lá e restaurou a força para ela. Deu o filho de volta. Se enquadre na palavra, que aí você vai viver o milagre. A mensagem de hoje é essa. Se enquadre na palavra. Porque a palavra diz que o caminho é apertado e a porta é estreita. Se enquadre nesta palavra, que você vai viver o milagre. Aí, João continua dizendo, no versículo 20, mas se a nossa consciência estiver pesada, ou seja, quando o nosso coração nos condena, aleluia, e sentirmos que fizemos o mal, o Senhor é maior que a nossa consciência, e sabe tudo quanto o quê? Fazemos. Entendeu? Aqui, João não está dizendo que é para continuar fazendo mal. Aqui, João está dizendo o seguinte: se está lhe condenando, pare. Entendeu? Porque tem um que pode te curar dessa má consciência, que é Cristo Jesus. Só Ele pode nos libertar, só o sangue dele pode nos limpar e salvar. É a obra na cruz que Ele fez que nos dá essa condição. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar. No entanto, meus queridos amigos, se a nossa consciência estiver o quê? Limpa. Podemos ir ao Senhor com segurança e o quê? E confiança. E receber tudo o que pedirmos. Porque estamos obedecendo a Ele e fazendo as coisas que lhe o quê? Agradam. Não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite, para a nossa própria vontade. Mas se estivermos fazendo a vontade do Pai, se estivermos vivendo, ou seja, debaixo da obediência da palavra e dos mandamentos, o que pedirmos, o quê? Receberemos. Sabe por quê que João fala isso? Porque aí o nosso coração estará o quê? Limpo. E tudo o que pedirmos será da vontade do Pai. Entendeu? Entendeu? Entendeu ou não? Porque o nosso coração vai estar limpo. E aí tudo que nós pedirmos para o Pai, Ele vai nos dar, porque vão pedir segundo aquilo que está enquadrado na sua palavra. Por isso que por onde Jesus Cristo passava, morto ressuscitava. Porque Ele estava vivendo enquadrado e tinha a vida enquadrada segundo a palavra. Ele estava vivendo os planos, obedecendo os mandamentos de Deus para a vida dele. Por isso que tempestade parava. Por isso que vento aquietava, tempestade cessava, mar agitado ficava calmo. Por isso que paralítico levantava. Assim aconteceu com Pedro e João, assim aconteceu com Paulo também, assim aconteceu com Estevão, assim aconteceu com Filipe. Viveram milagres. Sabe por quê? Porque estavam vivendo os planos. Assim aconteceu com Eliseu, assim aconteceu com Elias, assim aconteceu com Daniel, assim aconteceu com Misael, Ananias e Azarias. Assim aconteceu com os amigos de Daniel, assim aconteceu com Josué, com Gideão. Assim acontecia com Sansão, quando ele voltava para os planos de Deus. Entendeu? Mas quando ele tirava os pés dele, o caminho, a vida dele dos planos de Deus, era só bagunça. Mas quando Gideão voltava para viver os planos de Deus, as coisas aconteciam na vida dele. Entendeu? Mas quando ele queria conduzir a sua própria vida, era só bagunça. Tem pessoas que estão em lugares que não deveriam estar. Ai, ai, ai. Tem pessoas que estão vivendo em
saiu da onde estava, na vontade de Deus, e foi para lugares, para outro local, que não é da vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Se voltar para a vontade de Deus, vai começar a acontecer. Aí vamos continuar. Porque estamos fazendo o que agrada a Ele, Ele concede os nossos pedidos. Aí ele diz no versículo 23, e é isto que Deus diz, que nós devemos fazer, crer no nome do seu Filho Jesus Cristo, e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou o quê? Fazer. Ponto. Pastor, como que eu obedeço os mandamentos? Como que eu vivo? Como que eu me torno um verdadeiro cristão? Está aqui. Praticando essas duas ações aqui, acabou. Não é falar, é praticar. Ah, eu creio em Jesus Cristo, eu amo o próximo. Então viva aquilo que sai da tua boca. Porque a boca fala que está cheio o quê? O coração. Então se a boca está falando isso, o coração está cheio, então pratique. Porque é do coração que procede o quê? Vida. Então se procede vida, pratique. Amém? Então ele deixa muito claro. E é isto que Deus diz que nós devemos fazer. Crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou o quê? Fazer. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo nos mandou fazer isso, amar o próximo como Ele nos amou. Aí ele continua dizendo, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, esses estão vivendo em Deus, e Deus o quê? Neles. Sabemos que isto é verdade, porque é o Espírito Santo que Ele nos deu, confirma isso. Como que eu posso dizer que Deus está vivendo em mim se a minha boca é suja? Se eu tenho ódio, mágoa, se eu sou uma pessoa pesada para todo mundo, aonde eu chego eu levo contenda. Para! Deus não é isso! Tem pessoas que aonde ele chega, leva contenda. As pessoas que estão lá já dizem, olha, está vindo fulano, está chegando o furacão. Misericórdia. Jesus Cristo não foi conhecido assim. Deus, muito pelo contrário, é conhecido como amor. Deus é amor. Por favor, está escrito aqui, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, esses estão vivendo em Deus e Deus nele. Era isso que acontecia com o filho. Deus vivia no filho. Por isso que Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um só, porque eu guardo e amo e obedeço os seus mandamentos. Deus quer viver em nós através do teu Santo Espírito. Amém? Deus quer viver em nós através do teu Santo Espírito. Enquadra-se na palavra que você vai viver milagres. Aquela viúva estava enquadrada na palavra. Será que a gente não percebeu que a palavra mesmo diz, lá em Lucas 7, né? Que uma grande multidão acompanhava ela? Você vai em velório de quem só fez coisa errada? Você vai em velório de quem só destruiu vidas, famílias? Você vai? O coração não se agrada aí? Sim ou não? Então, se era uma grande multidão, tinha algo diferente naquela mulher.
Ou não? Tanto, olha que coisa interessante, tanto com Cristo Jesus estava vindo uma grande multidão, como que aquela mulher estava acompanhando o quê? Uma grande multidão. Uma viúva do seu único filho. Aí Jesus Cristo foi lá e cumpriu os mandamentos, a palavra de Deus. Estendeu a mão. Estendeu a mão. Mas tudo que ele pediu ao Pai, ele recebia porque ele obedecia, amava o Pai. E estava vivendo os planos do Pai. Amém? E as suas necessidades em todo momento eram supridas. Até na hora que tentavam se levantar contra ele para apedrejá-lo. Ele andava no meio da multidão sem ninguém perceber. E ia embora. Porque não havia chegado o tempo. Eita glória. Vamos colocar em pé para nós orarmos. Você que está nos ouvindo, vamos orar. Jesus. A mensagem de hoje foi essa. Enquadra-se na